Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos alunos e alunas do nosso curso de Sacramento da Ordem, nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo estamos buscando aprofundar num primeiro momento o sacerdócio no Antigo Testamento como preparação para a nossa reflexão sobre o sacerdócio de Cristo. Então é um capítulo que faz parte da fundamentação bíblica do nosso tratado. Remeto à nossa última aula, onde nós apresentamos uma introdução geral ao nosso curso e também começamos a apresentar o sacerdócio no Antigo Testamento. Cabe-nos hoje concluir o que começamos na aula passada e dar um novo passo na direção do Novo Testamento. Vamos começar a falar hoje ainda do sacerdócio de Cristo. Pois bem, é importante, já que estamos falando do sacerdócio no Antigo Testamento, é importante recordarmos que no Antigo Testamento, ao longo dos séculos, foi sendo gerada no seio do povo uma expectativa, a expectativa pelo Messias. Um texto muito importante é a profecia de Natã. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando o profeta promete ao rei Davi, o grande rei Davi, que um de seus filhos, um descendente de Davi, iria reinar para sempre. Seria ungido do Senhor que reinaria para sempre. E ao longo dos séculos, essa expectativa pelo Messias foi assumindo diversas feições. Vou me ater aqui a três feições do Messias que foram aparecendo sob forma de expectativa na história de Israel. O Messias seria um rei. Esta é a primeira, talvez a mais conhecida. Um rei, filho de Davi. Mas temos uma segunda feição. O Messias seria um sacerdote também. E aí nós temos, por exemplo, o Salmo 110, que aponta nessa direção. Sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei,
Melquisedeque. E finalmente, a feição profética. Recordando o texto de Deuteronômio 18:18, Deus promete a Moisés que vai enviar um grande profeta, um novo profeta, maior do que Moisés, para falar ao seu povo. E assim havia essa expectativa também de um Messias profeta. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele realiza essa tríplice expectativa. Jesus Cristo realiza perfeitamente a expectativa por um Messias profeta, sacerdote e rei. A sua missão messiânica, salvífica, pode ser justamente apresentada através deste esquema da triamúnera, do tríplice munus, ou do tríplice ofício de Cristo. Mas eu queria aprofundar um pouco, evidentemente, pelo tema do nosso curso, essa expectativa relativa a um Messias sacerdote. Nós podemos, ao ler o Antigo Testamento, perceber que na literatura profética, no período profético, e aí a gente pensa, por exemplo, lá do profeta Isaías, e até antes, se quiser, pensando em Elias e Eliseu, mas vamos pensar assim do profeta Isaías em diante, que é um longo período de tempo em Israel, começa no período pré-exílico e vai até o período pós-exílico. No anúncio vamos dizer, da palavra profética em Israel, existem alguns pontos que a gente nota quase que comuns no discurso dos profetas. O chamado à conversão é um deles, evidentemente. Voltar para Deus é o verbo que diz o que hoje nós, como cristãos chamamos de conversão, ou aquilo que colhendo de São Paulo nós chamamos de metanoia. Volta, Israel. É a palavra de Deus que convida o seu povo a um retorno, a um caminho de retorno às origens, ao primeiro amor. E também nós encontramos, vamos dizer, na profecia, uma tendência a uma certa crítica, vamos dizer assim. Uma crítica ao culto e muitas vezes ao próprio sacerdócio. E aqui é muito interessante que a gente tenha a atenção necessária, porque em uma certa literatura protestante, nós notamos que, infelizmente, se projeta nessa crítica a diferença eclesiológica entre protestantismo e catolicismo, e se acentua muito nos comentários exegéticos essa crítica, como se os profetas estivessem querendo a abolição do culto e do sacerdócio, o que não é verdade. Na verdade, o protestantismo se identifica muito com o profetismo. Desde
o culto imoral, vamos assim dizer, do sacerdócio católico, em todas os seus níveis, do Papa ao mais simples presbítero. O culto e o sacerdócio católicos seriam, segundo os protestantes, uma realidade moral, distante da vontade de Deus. E por isso, o protestantismo é visto como se identifica com essa profecia que critica o culto e às vezes o sacerdócio de Israel. Então, no fundo, a diferença entre protestantismo e catolicismo acaba sendo projetada muitas vezes pela exegese protestante, e isso influencia o catolicismo, na análise que se faz das críticas proféticas veterotestamentárias ao culto de Israel e ao seu sacerdócio, sempre que necessário. Mas, na verdade, se nós prestarmos atenção, os profetas não querem a abolição do culto, nem do sacerdócio, porque tanto o culto como o sacerdócio foram, atenção, instituídos por Deus. A instituição divina ligada à aliança do Sinai é muito clara. A história do culto e do sacerdócio tem altos e baixos, como a história da monarquia também. Mas a crítica profética ao sacerdócio, especialmente ao culto de Israel, visa não tanto a abolição, mas a conversão dessa realidade. Porque se nota um hiato, um abismo entre a exterioridade e a interioridade. Essa mesma realidade vai ser profundamente criticada de um outro modo por Cristo, nas suas críticas à hipocrisia farisaica. Exteriormente vivem de um modo, interiormente de outro, uma espécie de esquizofrenia. E é justamente essa ideia que se encontra na crítica profética. No fundo, Jesus Cristo, no seu ministério, está prolongando de um modo perfeito a crítica dos profetas a essa esquizofrenia que muitas vezes se instaura na vida religiosa. O religioso que corre à tentação de viver para a exterioridade, de manter uma aparência enquanto o seu coração está distante de Deus, de buscar privilégios ligados à condição de um ministro, de um sacerdote, de um sumo sacerdote, enquanto o seu coração já não vive no espírito de adoração a Deus, no espírito de caridade, no espírito de serviço aos irmãos, já não busca colocar em prática realmente a palavra de Deus todos os dias e em todas as situações. A crítica profética ao culto de Israel vai nessa linha. É a crítica a uma esquizofrenia de um culto que muitas vezes é apenas exterior, mas não é acompanhado da interioridade de um coração que está buscando escutar a Deus para colocar a sua palavra em prática
de um coração que reconhece o seu pecado, a sua fraqueza e por isso pede perdão, arrependido e quer começar de novo, quer voltar para Deus, quer se converter. Lembrem-se que nós comentamos um detalhe do rito de sacrifícios. O ofertante normalmente ele trazia a vítima e silenciosamente colocava a mão sobre a cabeça da vítima na entrada, vamos dizer, do ambiente sacro, do ambiente do templo, antes da imolação propriamente dita. E esse momento era entendido como uma espécie de ofertório, podemos dizer, antes do sacrifício propriamente dito, aonde o ofertante apresentava a Deus no silêncio orante uma criatura que tomaria o seu lugar, que representaria a sua própria vida, o seu coração, porque na verdade o que o ofertante quer, ou deveria querer, não é ofertar simplesmente uma realidade extrínseca à sua vida, um animal sem nenhum valor para a sua vida, mas é ofertar algo que simbolize, que represente o seu coração, que pede perdão, que agradece, que busca a comunhão com Deus por meio do sacrifício. E é quando isso não acontece, e é quando isso não está acontecendo em certos períodos da história, quando muitas vezes o sacerdócio está buscando também muito mais o dinheiro e a riqueza, o poder e agradar as autoridades políticas, do que a alegria de servir a Deus e os irmãos, que o profeta vem como voz de Deus que convida à conversão, que chama à conversão. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Compreendermos a natureza da crítica profética. Por exemplo, podemos aqui citar o profeta Malaquias. Normalmente se situa o profeta Malaquias na faixa de tempo que vai do ano 480, 460 a.C. E esse profeta não se limita a criticar apenas a superficialidade do culto de Israel. Não é apenas um culto superficial, porque justamente desconexo do coração, da vida do povo. O coração e a vida do povo parecem ir numa direção, enquanto o culto vai em outra. E essa esquizofrenia, essa cisão, não é agradável a Deus, evidentemente. Mas além de criticar essa superficialidade do culto e também os pecados dos sacerdotes que parecem ter se tornado funcionários do sagrado, é um risco que nós, sacerdotes católicos, também corremos, funcionários do sagrado, onde parece um emprego que buscamos um dinheiro, uma realização social, e não uma vocação sagrada, onde a nossa herança é justamente a alegria de servir o Senhor, de cumprir a sua vontade, de ser instrumento, mediadores do amor, da misericórdia de Deus, da palavra de Deus para o povo escolhido, para Israel, ou nós diríamos para a Igreja Católica e para a humanidade. O profeta Malaquias, além
dessa crítica habitual dos profetas, ele anuncia a purificação dos filhos de Levi. Eles serão purificados, serão passados, vamos assim dizer, pelo fogo da purificação, tendo em vista que das mãos deles é que subiam para Deus os sacrifícios oferecidos pelo povo. Então eles foram separados por Deus, eles são santos, consagrados, e deveriam viver como tal. As suas mãos deveriam estar sempre puras para elevar a Deus o sacrifício devido, um sacrifício agradável ao Senhor. Então nós queremos ler aqui um trecho, Malaquias 3:3. O fundidor derrete a prata para beneficiá-la. Assim ele vai purificar os filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro ou prata. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferenda que convém. É preciso que o sacerdócio seja purificado, renovado pelo fogo do amor divino, para que ele possa oferecer realmente ofertas, sacrifícios que sejam agradáveis a Deus.